30 de outubro de 2013. Com Aloysio e Luiz Fabiano no ataque, o São Paulo encara o Nacional de Medellín no primeiro jogo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Missão cumprida e com acesso para a elite do futebol garantido, o Palmeiras conta os dias para conquistar o título da Série B. E também Paulo André, falando sobre futebol brasileiro e o atual momento do Corinthians. Cúpula da CBF fala da polêmica decisão de Diego Costa abrir mão de jogar na seleção brasileira para defender a Espanha. A partir do momento que o jogador disse que não quer jogar, prefere jogar na seleção espanhola, eu realmente não o traria mais para jogar na seleção brasileira. Tem também os gols que agitaram o futebol na Europa. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira. Caiu mal entre a cúpula da CBF a decisão do atacante Diego Costa de vestir a camisa da seleção espanhola ao invés da seleção brasileira. Em um vídeo divulgado no site da Confederação, o técnico Felipão desconvocou o jogador e o criticou por não querer defender o país de origem numa Copa do Mundo no Brasil. O presidente da entidade e o coordenador Carlos Alberto Parreira reforçaram as palavras do treinador. Eu fui totalmente favorável que a CBF lutasse pela vinda do jogador com todas as forças até o momento em que ele se declarou favorável, ele quer jogar na seleção espanhola. A partir daí para frente eu não voltaria mais. A CBF não pode ser acusada de omissão, nós usamos todos os mecanismos possíveis para que ele fosse convocado. E o convocamos até antecipadamente. Ele e mais 5 jogadores, por questões logísticas de passaporte, visa lá para Toronto. Mas a partir do momento que o jogador disse que não quer jogar, prefere jogar na seleção espanhola, eu realmente não o traria mais para jogar na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. A Confederação Brasileira de Futebol vai lutar até o fim pela inscrição do jogador em nome do Brasil. Nós tivemos contato direto com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Ángel Villar. Dissemos a ele do nosso desejo e, principalmente, da nossa disposição. E nós iremos até as últimas instâncias pela inscrição do jogador, A CBF não dá o caso por encerrado. Absolutamente. A palavra final nós respeitamos, cabe ao jogador. Respeitamos a vontade do jogador. Ele que coube ao jogador decidir. E agora cabe à CBF defender o que julga ser direito legítimo dentro da legislação esportiva internacional. Nesta quarta, em vídeo divulgado no site do Atlético de Madrid, clube pelo qual atua, o atacante Diego Costa explicou as razões que o fizeram optar por defender a Fúria. Veja. A verdad que lo miré, lo vi, lo repensé y lo correcto, lo vi de la mejor parte es jugar en España porque bueno, aquí lo he hecho todo que tengo en mi vida, todo que tengo y que me ha dado ha sido en este país. Tengo un cariño especial y la verdad que aquí me siento muy valorado por todo lo que hago diariamente y siento cariño de la gente. Bueno, creo y la gente lo entienda que en ningún momento hice una renuncia nunca a Brasil. No lo veo así, no lo pensé de esta forma, no minto, creo que simplemente aquí me siento valorado. He hecho toda mi carrera, he tenido todo lo que soy lo debo mucho a este país que estoy, España. Ha sido una decisión muy pensada, pero en momento alguno yo creo que ha sido una renuncia, ¿no? Porque bueno, tengo familiares ahí en Brasil, es el país donde he nacido, es donde ojalá Dios me permita cuando deje de jugar fútbol, ahí voy a vivir. Entonces creo que ha sido una decisión muy pensada y muy valorada de mi parte. Entonces espero que la gente lo entienda, lo respete, ¿no? Porque ha sido una decisión muy difícil. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Você pode ter certeza, Diego, que de minha parte você conta com meu respeito. Tive a oportunidade de dizer isso aqui ontem no Gazeta Esportiva e repito agora.
O Diego construiu a carreira dele na Espanha. Praticamente metade da vida dele, ele viveu nesse país. E tudo que ele tem hoje se deve ao que ele conquistou na Espanha. Então, qualquer escolha que ele viesse a fazer seria uma boa escolha. Jogar no Brasil ou jogar na Espanha. Ele preferiu atuar, defender onde ele viveu os últimos anos da vida dele. Ele nasceu para o futebol na Espanha. Então, nada mais natural que realmente ele optasse pela Espanha, até porque o reconhecimento, de fato, pintou do futebol espanhol. Ele foi convocado pela seleção brasileira numa oportunidade, foram 2 amistosos, jogou pouquíssimos minutos. Na Copa das Confederações, ele foi preterido, e aí não vou entrar no mérito se houve justiça ou injustiça. A seleção, o Filipão, contava com outros nomes que ele julgava mais adequados para a seleção brasileira. E se você for comparar tecnicamente, eu sou mais o Fred mesmo do que o próprio Diego. Sabe, é uma questão técnica, uma escolha técnica. Aí ele foi sondado pela seleção da Espanha. E ele disse sim. Ele não foi convocado para a seleção brasileira. Aí, quando pintou o interesse da seleção da Espanha, a CBF resolveu se manifestar e até antecipar uma convocação. Enfim, eu acho que ele fez a escolha de acordo com o coração e não deve ser recriminado por isso. Se é o país que lhe ofereceu tudo, que o Brasil ofereceu para o Diego Costa. Eu faço essa pergunta para você. Não mais o que ofereceu a Espanha. Por isso, uma escolha justa. Boa noite, Chico. Boa noite, meu querido Celso. Boa noite, Michele. Como é que está todo mundo? Eu entendo o lado do menino Diego, também concordo, ele que fique na Espanha, porque também não vai fazer falta para o Brasil. Ponto, no modo de ver. Só que se cria uma situação engraçada. Nós estávamos conversando hoje na reunião de pauta e ontem eu falei com um dos assessores do Marinho e o Marinho vai brigar pelo Diego, por esse menino. Em vão, mas até o fim. Nada. Porque o que está acontecendo? Mas aí vai a contra-vontade dele também. Não, mas espera um pouquinho, deixa eu explicar para você. Você não pode... Está sendo aberto, estão sendo abertos vários precedentes. Se você pegar, por exemplo, futebol de salão, metade da seleção russa é formada por brasileiros naturalizados russos. Metade da seleção espanhola é formada por quem? No futebol de salão. Por brasileiros naturalizados russos. Então está se tornando um habitué, mas é verdade, está se tornando um habitué. Aquilo que era nosso está indo para o exterior com muita facilidade. Então é o caso desse menino. Então é preciso que a FIFA mude. Crie mecanismo para que se defendam, ou para que se defenda o futebol sul-americano, que está à mercê, né, do centro lá. Nós somos periferia, eles são centro. E está à mercê do centro. Quem tem dinheiro vem aqui, dá passaporte de nacionalidade para outro cara, o cara vai para lá e acabou, e joga para outra seleção. Então é por isso que o Marinho está brigando. É para que não se saiam tantos valores aqui com tamanha facilidade. Esse menino, que ninguém sabia quem era, foi se descobrir que era brasileiro jogando lá fora. Quer dizer, com que idade ele saiu daqui? Né? Você vê que ele fala bem 17 anos. 17 anos. Muita gente nem sabe quem é o Diego. Se mostrar uma foto para muita gente na rua, ninguém sabe quem é. Não, eu também não sei. Ninguém sabe. Eu também não sei, ninguém sabe quem é. Só que o problema, o buraco é mais embaixo. Nós estamos perdendo os nossos principais valores para o mercado europeu, muito antes deles aparecerem aqui. É verdade. Então, o futebol da época de ouro, que eu e o Pascoal vimos, né? Que tem mais ou menos a minha idade, 59 anos, a gente fugia de casa para ver Palmeiras e Santos, porque tinha Ademir da Guia e Dudu de um lado, Pelé, Pepe, Coutinho, Dorval, Mengalvio do outro. Então era um clássico em que lotava o Pacaembu, tinha 70, 80 mil pessoas. Eu cansei de ir no Pacaembu com concha acústica para ver o Pelé jogar. Hoje em dia, o moleque de 11, 12 anos, que era a idade que eu tinha, não vai ver o Pelé, não vai ver mais o Pelé, mas não vai ver nem o Neymar. Ele tem que ver o Neymar pela televisão. Quer dizer, nós estamos perdendo muitos valores. E tem que se criar um dispositivo para segurar esse pessoal aqui. Ver o nível do futebol nosso esse ano aqui. Foi uma tragédia. Né? Então, é por isso que o Marinho está brigando. Eu acho que é legítimo. É legítimo, embora não vá dar nada, como disse o Celso, mas é legítimo. Nisso, o presidente da CBF tem razão de brigar. Homenagens são o que não faltam na carreira de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas sempre é bom agraciar aquele que tanto fez, não só pelo esporte. Em evento beneficente ontem em Londres, na Inglaterra, o brasileiro recebeu o prêmio de Lenda do Futebol.
A cerimônia aconteceu ontem na capital da Inglaterra e o prêmio de lenda do futebol foi entregue para Pelé das mãos do treinador da seleção inglesa, Roy Hodgson. Que lembrou também todos os trabalhos humanitários já feitos pelo atleta do século. Um dia antes da premiação, Pelé visitou o Centro de Musicoterapia de Londres, uma instituição que ajuda crianças carentes a desenvolver a comunicação através da música, e falou sobre o assunto. É incrível como é importante para a vida, para a alma, quando você vê pessoas que você pode ajudar, as crianças que estavam lá. Eu fiz outros trabalhos com crianças. Muitos já sabem, fui embaixador da Unicef. Mas quando você tem esse momento de ficar com pessoas que você ajudou, é fantástico, é um dom de Deus. O Pelé, ele merece todas as homenagens por tudo que ele fez dentro de campo, principalmente pelo que ele fez dentro de campo. É um nome que vai ficar para sempre na história do esporte. Alguém pode até tentar comparar com Maradona, com Messi, com Di Stefano, enfim, as comparações elas são inevitáveis, mas o nome dele vai estar para sempre. E o curioso, Chico, é que o Pelé, ele parece que ele não envelhece, parece que ele está acima do tempo. O tempo passa, mas os efeitos sobre ele são praticamente imperceptíveis. É verdade. Gene bom, né? A genética do Pelé é essa mesmo, né? A genética do Pelé é essa e é difícil. A gente tinha aqui o Douglinhas, que saudade do Douglinhas, né? O Douglinhas com 200 anos parecia que tinha 50, né? E gostava de beber. Vai ver que é porque ele tomava muita água, né? Tomava água pra caramba, pedia tomando uma garrafinha de água, né, Michele? Sim. Assim, dentro de um cubinho aqui no bolso. E vai ver que isso que conservava o desgraçado. Então, mais de 200 anos e não parece que tem 200 anos, parece que tem 50. Então, quer dizer, é da genética. Agora, uma coisa eu vou dizer para você. Uma homenagem dessa, só a Inglaterra dá, eu sinto vergonha de ser brasileiro, cara. Precisa os ingleses dar uma homenagem dessa para o Pelé? Precisa. Nós, brasileiros, não damos. E os ingleses dão. Quer dizer, é o fim da picada, cara. A gente fala que ele só fala bobagem, é o fim da picada, é o fim da picada. Não, pé frio é você. O mundo do futebol inglês se reuniu. Saudade da sua licença maternidade. Olha aqui, ó, o mundo do futebol se reuniu para homenagear o Pelé, um símbolo, deram um símbolozinho para ele, uma coisa boba, né? Mas vejam vocês que a Inglaterra homenageia o Pelé. Aqui o Pelé, o Romário diz que ele só fala bobagem, que o Pelé quieto é um poeta, né? Até com palavras de baixo calão se referem a ele. E ele é homenageado na Inglaterra. Quer dizer, é o fim da picada. A gente não dá valor para os nossos maiores ídolos. Isso é a pior coisa que existe para um povo. É não dar valor para o seu compatriota. O cara que chegou lá por esforço próprio. Ele chegou lá porque ele era um artista da bola. Ele chegou lá porque ele faz com os pés, com a bola nos pés, o que o Picasso fazia, né, com um pincel na mão. Agora, os caras não dão valor a isso. Os ingleses dão, porque eles sabem o valor da arte. A arte é a diferença, faz a diferença a arte, né? Então, quer dizer que é uma coisa que eu sinto vergonha de ser brasileiro nessas horas. Diferentemente do que faz também o argentino, que reverencia muito Maradona, que é considerado Deus. Estou falando de Maradona. Tem que falar isso. Porque hoje ele faz aniversário. Maradona hoje está fazendo 53 anos. Mas ele fala isso, mas ele tem razão. Você tem razão. 53 anos. Então, os meus parabéns ao Diego Armando Maradona. Parabéns ao Maradona também. Parabéns. Muito que ele respire muito ar, né, no dia de hoje. Bastante ar. Ar puro. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem em nosso Twitter, Celso. O nosso Twitter é @GazEsportiva. Muito bem, no Facebook a nossa página é facebook.com/gesportivanet. Quero mandar um beijo muito grande, do tamanho da torre da Gazeta, para minha prima Simone Boaventura da Silva.
Minha linda futura advogada, toda a felicidade do mundo. Ela faz aniversário hoje, Celso. Não é só a Maradona que faz aniversário hoje. Só, Simone, um grande beijo para Simone, que é lindíssima. Lindíssima, E eu quero amiga da mandar Mayra também. um grande beijo pessoalmente aqui para minha querida Michele. Minha querida Michele, hoje, que é advogada também, resolveu um pipinaço para o nosso companheiro aqui pelo telefone, né? Não vou falar, o cara comprou uma moto, os caras queriam dar um chapéu na moto. A moto pifou depois que ele comprou. Então não queriam arrumar a moto dele. Não, responsabilidade sua, vamos cobrar tanto. A Michele passou a mão no telefone e resolveu o caso em 5 minutos. Então, Michele, o seu esforço como advogado, a sua entrada na OAB, não foram em vão. Obrigada, E eu já estou contratando Michele Janela para me defender também. Valeu, muito obrigado. Uma salva de palmas para Michele Janela. Obrigada, gente. Grande Michele Janela. E o meu primeiro caso. O seu primeiro caso resolvido por telefone. Por telefone. E o Milagres, o nosso companheiro, né, que acabou saindo por cima do negócio. No Brasil, a maioria das vezes, quando você depende de serviço, atendimento ao cliente. Que se engana o consumidor, é uma brincadeira. A Michele deu um sabão no cara, um sabão, citando lei e tudo mais. Então, mais uma salva de palmas para a Michele. Muito bem. Obrigada. É aquela história, se colar, colou. Mas existem os direitos e todos têm que correr atrás. Aqui comigo não. Advogado com ela não. Lei é lei. Lei é lei. Tá? Dura lex, sed lex. Isso mesmo, tem que ser cumprida. Série B, na partida que fechou a 32ª rodada, o Paysandu bateu o América Mineiro fora de casa, mas continua na zona de rebaixamento. E em jogo adiado da 30ª rodada, o Avaí perdeu uma boa chance de se firmar no G4. Veja os gols. Em jogo válido pela 30ª rodada, o Atlético Goianiense venceu o Avaí. Fábio Lima, aos 22 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro do Dragão. Nos acréscimos da primeira etapa, Marquinhos deixou tudo igual no Serra Dourada. Mas, aos 34 do segundo tempo, Anselmo fez o dele e definiu o placar. Atlético Goianiense em 17º lugar, 2, Avaí em quarto, 1. E no complemento da rodada, o Paysandu venceu o América Mineiro fora de casa. O único gol do jogo foi de Careca, aos 37 minutos da etapa inicial. Mesmo com o resultado, o Papão ainda está em antepenúltimo lugar. Já o América é o 8º na tabela. Daqui a pouco, às 9h50, no estádio Serra Dourada, o Goiás enfrenta o Flamengo no primeiro jogo de uma das semifinais da Copa do Brasil. Do lado esmeraldino, a tristeza é pela ausência do craque Walter, contundido na coxa. Já no Clube Carioca, quem está fora é o goleiro Felipe, operado no joelho. O gordinho mais falado dos últimos meses no futebol brasileiro está fora da semifinal da Copa do Brasil. O atacante do Goiás, Walter, está com uma lesão na coxa e não enfrenta o Flamengo logo mais no estádio Serra Dourada. Contusão lamentada por todos no clube esmeraldino. O Walter tem uma lesão na musculatura da coxa direita, né, musculatura de trás, posterior da coxa. Uma lesão grau 1. Então, para esse jogo, a chance é remotíssima dele participar do jogo. A nossa preparação é sem o Walter, né? Tudo que acontecer diferente disso vai ser uma grande surpresa, né? Como a gente tem falado, o Walter tem um poder de recuperação diferenciado, mas pela lesão é muito difícil a participação dele. Eu espero que a equipe não sinta, se caso o Walter não venha jogar, porque nosso time já está bem adaptado à presença dele, né? O cara que joga de costas, segura muito bem a bola, retém a bola para a gente aproximar, fazer ultrapassagem. Às vezes o adversário pensa que ele que vai entrar para marcar o gol e ele acaba armando a jogada para a gente, para quem vem de trás. São armas que nós temos. Caso ele não venha jogar, vai haver diferença, né? Vai haver uma mudança de postura da equipe. Já o Flamengo desembarcou em Goiânia na noite de ontem e foi ovacionado pela torcida. A ausência do rubro-negro será o goleiro Felipe, operado no joelho. No lugar dele, entra Paulo Vitor. A gente não pode escolher a hora e veio numa hora muito boa, na semifinal de Copa do Brasil. Entrar, fazer o que eu venho fazendo e ter tranquilidade que as coisas vão dar certo. E o gordinho Walter, que é boa gente,
não vai jogar, andou fazendo umas brincadeirinhas com o Flamengo, tirando sarro do Flamengo e tal. Voltou atrás e pediu desculpas. Ele falou assim, gente, eu estava brincando, eu não queria ofender ninguém, eu não vou jogar essa partida, eu vou jogar a próxima, se Deus quiser, que ganhe, que vença o melhor. Walter, mais uma vez, conquistando o Brasil, né? O gordinho mais simpático do Brasil. Conseguiu passar para trás o Jô Soares. Querido Jô Soares, competente Jô Soares, que não joga bola, né? Não, na verdade, mas já jogou no gol, já foi goleiro o Jô Soares, né? Quando era mais moço, lógico, né? E agora o Walter está conquistando, né, a nação com essa sua essa simpatia, né, e essa gentileza que não é peculiar a qualquer jogador, né? Então, ele pediu desculpas para a torcida do Flamengo e acho que a torcida do Flamengo vai aceitar, né? Na outra semifinal, o Atlético Paranaense tenta chegar na primeira decisão de Copa do Brasil na história do clube. Os desfalques para o jogo de ida são o atacante Marcelo e o lateral Pedro Botelho. Já do lado gremista, o ataque titular não poderá entrar em campo na partida de hoje, o que sugere que o técnico Renato Gaúcho adote uma formação mais conservadora. Como fará muitas mudanças na equipe, o treinador esconde as 7 chaves a escalação titular para hoje. O Grêmio fez ontem em Curitiba o último treino antes da partida de logo mais contra o Atlético Paranaense pela semifinal da Copa do Brasil. O principal problema do técnico Renato Gaúcho para este confronto é definir o ataque. Os titulares Kleber, Barcos e Vargas estão fora por suspensão. Oportunidade para os reservas, como o jovem Lucas Coelho. Nós tivemos esses 3 desfalques aí que vamos ter para a partida contra o Atlético e praticamente são os 3 jogadores que jogam no ataque. Gostaria de contar com eles? Gostaria, mas não dá, não tem problema. Eu acho que o jogador que está no grupo do Grêmio, independente da idade, ele tem que ter responsabilidade. Desfalques no ataque e reforços na zaga. Rodolfo e Werley estão recuperados de contusão e à disposição de Renato Gaúcho. Mas o treinador do Grêmio preferiu manter o mistério sobre o time titular que entrará em campo. Não tem o porquê de eu ficar fazendo um trabalho tático aqui dando armas para o inimigo. O esquema que nós vamos usar, os jogadores sabem. Pode ficar tranquilos, vão saber exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Quem vai jogar, aí eles vão saber 45 minutos antes. Todo mundo tem que estar atento, tem que estar preparado. Se for chamado, tem que entrar e corresponder. Renato Gaúcho faz questão de escancarar a insatisfação com as críticas que vem sofrendo por parte de setores da torcida e da crônica esportiva. Quando o Grêmio ganha, o Grêmio é o melhor. O Grêmio perde e muita gente não presta. Não é por aí. Hoje o Grêmio está no G4 e o Grêmio é semifinalista da Copa do Brasil. O Grêmio não apresenta um futebol de encher os olhos, não é aquele time ofensivo, não tem futebol arte, mas é um time competitivo. Quer dizer, o Renato Gaúcho normalmente arma um time mais fechado, que marca muito bem. O Corinthians foi campeão ano passado assim, jogando com uma marcação muito forte, jogando por um resultado, uma bola, um gol. O Grêmio também tem o mesmo estilo e merece respeito por conta disso. É que tomou uma goleada do Curitiba de 4-0, Chico, e aí já viu, né? O torcedor não tem muita paciência, não. Daí esquece que o Grêmio está aí brigando, está muito bem no Campeonato Brasileiro e está brigando por título na Copa do Brasil. Mas eles têm que dar reverenciar, deviam ter mandado um bicho pro Pato, por aquele pênalti batido em cima do Dida, né? Então, o prêmio de classificação, que eles com certeza ganharam, devia mandar uma parte pro Pato. Porque bater pênalti daquele jeito, nem eu bato pênalti daquele jeito. Eu faria aquele gol de pênalti. Nem que se fechasse os olhos, chutasse, desse um bico. Porque às vezes resolve um bico. Então devia ter mandado o prêmio pro Pato também. Obrigado, Pato. Deveria dizer Renato Gaúcho. O presidente do Santos, Odílio Rodrigues, esteve presente no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista. Ele falou sobre a situação financeira do clube, que não está com o caixa cheio, mesmo com a venda de Neymar. Semana de espera para o Santos, que volta ao Campeonato Brasileiro no final de semana, quando enfrenta em casa o Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013. Agora, para brigar pelo título ano que vem, o que o Santos vai fazer, presidente? Por exemplo, vai segurar o Claudinei Oliveira, vai contratar o chamado técnico top, de ponta? Nós hoje temos um elenco no qual confiamos, temos uma comissão técnica no qual confiamos. O Claudinei tem feito um bom trabalho, né? O Claudinei tem uma história no Santos bonita. A gente está contente com o trabalho que ele está fazendo. O senhor quer que ele fique ou não? Eu
eu aceitaria conversar com ele se ele quiser fazer essa pergunta para mim. O senhor não foi muito convicto nessa de querer que o treinador fique, hein? Não, mas é que o Santos tem uma coisa que a gente precisa se acostumar, que eu acho que é muito rico, né? As decisões são colegiadas. Graças a Deus, o Santos não depende mais da cabeça de uma pessoa, de um presidente, seja quem for, né? Então, o planejamento de 2014 é feito por profissionais do futebol e o comitê de gestão, com as 8 pessoas, vão discutir e aprovar e definir. A questão do dinheiro do Neymar, presidente, está definido? São 57 milhões de euros, são 17 milhões de euros. Onde foram parar, então, os 40 milhões de euros desses 57 para 17? Santos, quando vende algum ativo, como foi o Neymar, você é obrigado, num período de 15 dias, a mandar todos os contratos para um conselho fiscal que é eleito, que é independente do comitê de gestão. Nós mandamos todos os contratos e todo mundo sabe que o Neymar foi vendido por 17 milhões e 100 mil euros e mais 2 milhões se ele estiver entre os 3 colocados. Desse dinheiro, 17 milhões e 100, nós recebemos, pagamos 5% para a TISA e 40% para a DIS imediatamente, assim que esse dinheiro entrou no domicílio bancário do Brasil, foi convertido para real. Se eles gastaram 57 milhões de euros, eu acho que os conselheiros do Barcelona deviam cobrar do executivo do Barcelona para quem que ele deu esse dinheiro. Não foi para o Santos? Com certeza não. Meu querido Odílio, com todo respeito, mas essa história do Neymar está mal contada, hein? Tem que ver isso com mais detalhes, o senhor vai ter que falar muito, explicar bastante, tomara que dê tudo certo, que o senhor realmente acredita no que o senhor disse, que o dinheiro que o senhor recebeu, repassou para a DIS o que precisava receber. Mas que está mal contada essa história, tá, porque corre nos bastidores que o dinheiro que o Neymar recebeu era muito mais do que foi dito, né, e que o preço saiu muito mais alto do que estão anunciando. Mas, enfim, são suspeitas, né? Espero que dê tudo certo, porque eu gosto desse Odílio. Ele pegou um abacaxi danado, viu? Porque na saída do Luiz Álvaro, sobrou para ele um abacaxi danado e ele está dando conta do recado. E você viu que o Gurian entrevistou o Odílio no lançamento do Campeonato Paulista, uma fórmula mágica, sobre a qual vamos discorrer ainda hoje no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho. Você não pode perder aí o lançamento do Campeonato Paulista 2014. Uma obra-prima. O torcedor corintiano ganhou esta semana mais um espaço que mostra um pouco da história do Timão. É o novo Memorial do Corinthians, que acontece num dos principais redutos da Fiel, a estação de metrô Itaquera. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Seja bem-vindo ao mais novo Memorial do Corinthians. Os privilegiados são os usuários da estação do metrô Corinthians Itaquera, que agora vão poder conhecer um pouquinho mais da história alvinegra. O Corinthians tem muita história, apesar desse passado recente, assim, recente agora, né, as últimas semanas, que é muita reclamação, mas a história está aí para ser contada. Aqui também é um bom lugar para isso. Eu vi no Facebook que ia ter essa reinauguração do Memorial aqui em Itaquera. E eu sempre, quando estou em todos os eventos aqui em Itaquera, eu vim trazer eu e meu filho no berço dele aqui, é o Riquelme, que nasceu no Centenário. O filho tem um nome conhecido da torcida? O nome dele é Riquelme, que ele nasceu no Centenário, o Riquelme não quis jogar no Corinthians e eu dei um Riquelme pro Corinthians hoje, né? Espero que o Corinthians esteja vendo isso daí, já faz um plano de carreira para ele aí que eu assino o contrato. As principais conquistas estão por aqui, um pouquinho de cada jogador, fotos inesquecíveis e frases que marcaram uma era. Que corintiano não lembra quando Marcelinho Carioca disse: "Isso aqui é minha segunda pele, mesmo que eu queira, nunca vai sair de mim." Aqui nesse espaço, o torcedor corintiano tem o privilégio de reassistir alguns dos gols mais importantes da história do Timão. E o que é mais importante, o pessoal sai do metrô e entra no memorial de graça, não paga nada. Uma coisa cultural mesmo, de graça. Você vê que o pessoal chega aqui de viagem, cansado, dá para passar, olhar essa história do Corinthians, conhecer mais profundo, né? Os ídolos que aí estão embaixo, você sabe quando chegou, quando foram embora, quantas partidas fizeram. Então isso realmente é bacana da parte do Corinthians. É um prazer muito grande, entendeu? Acho que a gente, só quem viveu
ali, né, dentro do Corinthians, mas que tem essa ideia, essa honra, né? E é também um prazer enorme. Acho que a gente que já viu ali dentro, a gente tem essa ideia muito boa. Um passado recheado de conquistas e um presente que anda meio confuso. Com os resultados ruins... Tem muito jogador que falta vontade de jogador, de jogar futebol. É o Barcelona do Brasil, né, pô? É o Barcelona do Brasil, né? E brigas de torcida que chateiam o torcedor comum. Vamos reunir a torcida, essa torcida maravilhosa, todas as torcidas do Corinthians, para evitar de muita confusão, para não prejudicar o time. Paz no futebol, hein, galera? Vamos brigar menos aí, que futebol é diversão de paz, né, cara? Não importa se o time está bem ou mal, o corintiano é tão apaixonado que um simples lugar para assentar e ver gols vira uma arquibancada. Meus amigos, isso que o Corinthians fez serve de exemplo para outros clubes fazerem o mesmo, né? A Portuguesa podia fazer isso na estação do metrô, lá perto do Canindé, na verdade, e o Palmeiras podia fazer isso aí na estação Barra Funda, né? Eu acho que ninguém ia colocar obstáculo nenhum. E quando o metrô for lá para o lado do Morumbi, que sei lá quando é que vai, que já devia estar lá, né, esse metrô, né? Faz tempo, né? Não está ainda, né? Então, aí o São Paulo coloca também memorial lá, né? E o Santos, para não dizer que não tem memorial, coloca o memorial lá na estação Jabaquara, onde muita gente... Onde que é? Aonde? Imigrantes, desculpa. Lá na estação Imigrantes, que é mais para lá do Jabaquara, né? Que Jabaquara já era. Mais para lá. Faz lá a estação Imigrantes, faz lá, né? O memorial do Santos. Eu acho que isso é fazer com que o torcedor goste mais do clube, né? E conheça melhor a história do clube. Isso é muito legal. E os jogadores do Coringão seguem aproveitando a semana de folga para recarregar as baterias e, quem sabe, tentar uma arrancada final em busca de uma recuperação no Brasileirão. Hoje foi a vez do zagueirão Paulo André falar sobre o atual momento do Timão e muito mais. Reportagem dele, Adriano Dolfi. Ele é um dos líderes do elenco. Culto e esclarecido, é uma das vozes pedindo mudanças e bom senso também no futebol brasileiro. Felizmente, a gente conseguiu, num primeiro momento, pressionar a CBF, pressionar as federações. Eles anunciaram, a maior parte delas, já que o campeonato inicia no dia 19 de janeiro. Os 30 dias serão respeitados. E, em 2015, nós teremos praticamente 25 dias de preparação. Eu acho que essa já é uma primeira vitória do movimento para que as coisas comecem a se organizar. E bota personalidade na hora de analisar a candidatura de Marco Polo Del Nero à eleição da CBF. Eu acho assim, imagina que você tem eleição presidencial o ano que vem. Você consegue votar em alguém sem conhecer o plano de governo ou a proposta desse candidato para o Brasil? Eu acho que ninguém conseguiria, ou pelo menos não deveria conseguir. Eu não conheço a proposta dele e não conheço a proposta de nenhum dos outros que estão assumindo. Não foi discutido, não foi colocado, não foi sugerido. Então, eu não apoio ninguém que não me apresente uma coisa que eu concorde. E com a mesma sinceridade, o Paulo André falou sobre o atual momento do Corinthians. Por exemplo, analisando o porquê do baixo desempenho no segundo semestre e de Alexandre Pato. A gente perdeu peças de reposição com lesões, com ausências. O Renato era uma peça fundamental no esquema e na formação do elenco no início do ano. Infelizmente, não contamos com ele a maior parte do tempo. Nós perdemos o Jorge Henrique, o Chicão e o Paulinho, 3 campeões mundiais. Ou seja, houve uma mudança grande no elenco. As peças que foram contratadas para servirem de reposição ou de incremento de qualidade se lesionaram, não estiveram presentes a maior parte do tempo. O grupo abraça o Pato. Eu acho que a culpa da desclassificação não foi dele. Ele escolheu uma maneira de bater o pênalti que talvez não fosse a ideal, mas é uma opção dele.
E não foi o pênalti dele que desclassificou o Corinthians. Foram 180 minutos em que o Corinthians não conseguiu fazer gols. Sobre alguns jogadores do elenco que estariam exagerando nas noitadas. E a maior torcida organizada do clube, criando o Disque Balada. Eu acho que eles estão no direito deles de fazer a manifestação, o movimento que eles quiserem. Eu estou tranquilo porque eu não vou para balada. Eu faço as coisas na minha casa. Eu acho que para se jogar no Corinthians, para se receber um salário que se recebe no Corinthians, deve-se entender a responsabilidade de vestir essa camisa. Deve-se saber que existem 30 milhões de pessoas que têm seus dias mais felizes ou mais tristes de acordo com o resultado do jogo. E deve-se respeitar o sentimento do corintiano pelo clube. Dentro de campo, o ano do Palmeiras ainda não acabou e os jogadores ainda querem garantir o título da Série B. Fora das quatro linhas, os dirigentes já planejam a temporada de 2014. As notícias do Verdão com Felipe Esboril. Mesmo ainda faltando 6 rodadas, a Série B já é coisa do passado. O planejamento para o ano que vem está sendo feito a portas fechadas. Ninguém sabe de nada, nem jogadores, nem comissão técnica, muito menos o torcedor. Praticamente metade do elenco espera uma definição para saber se fica ou não no ano do centenário. 13 jogadores estão nessa condição e um deles é o volante Márcio Araújo. Tinha que esperar, eles têm que decidir. A primeira comissão técnica pode sair contratando ou renovando com ninguém sem saber quem que vai comandar o clube no ano que vem. Então a gente tem que ter paciência, continuar trabalhando, como eu falei, treinando, ajudando a equipe e as coisas vão se resolver. E o próprio comandante Gilson Kleina também está nessa. Pessoas muito próximas, ligadas ao treinador do Palmeiras, me confirmaram agora à tarde que ele ainda não foi procurado pela diretoria para acertar a possível renovação para o ano de 2014. Mesmo assim, todo o elenco quer que ele fique. O Gilson já está aí mais de ano na frente do Palmeiras. Acho que foram poucos problemas que ele teve com o atleta, então acho que todos são a favor dessa permanência, mas a gente tem que... Sabe que essas coisas a gente não resolve, nosso trabalho é totalmente diferente, ajudar ele dentro de campo, ajudar ele durante o dia a dia. Esse aí já é certo que vai permanecer em 2014. O contrato de Valdívia vai até o final de 2015. Neste final de semana completa 200 jogos com a camisa do Verdão e pode ter certeza, tanto Valdívia quanto esse grupo está mesmo sentindo falta de disputar um jogo importante, com o estádio cheio, um clássico. Acho que isso faz falta, sim, faz falta disputar clássico no Brasileiro, faz falta disputar uma Série A, então tudo isso já não vai passar mais, não é mais um sonho, porque a gente já conquistou o acesso, então creio que 2014 vai ser um ano bom. Hora de falar do São Paulo, que daqui a pouco enfrenta o Nacional de Medellín no primeiro confronto que vai decidir uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O repórter Luiz Henrique Gurian falou com exclusividade com o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus, sobre a expectativa do tricolor, não só para a sequência da competição sul-americana, mas também para o Campeonato Brasileiro. Confira. Ok, o São Paulo em campo é Copa Sul-Americana, mas muitos assuntos além dessa partida estão cercando o time tricolor. Como, por exemplo, que competição priorizar? Uma conta simples, faltam 7 rodadas para fechar o Campeonato Brasileiro. São Paulo precisaria vencer os 7 jogos e ainda torcer por concorrentes tropeçarem. Agora, na Copa Sul-Americana, restam 6 jogos, contando essa partida diante do Nacional de Medellín. E aí pode acontecer o seguinte, São Paulo pode até perder 3 jogos, desde que vença o jogo subsequente, ou ganha o primeiro e perde o segundo pela diferença de gols, desde que isso não aconteça na final, que será o campeão e garante a Libertadores da América. Continha boa essa de fazer, João, ou não? É verdade. A grande prioridade nossa, sem dúvida, é o Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente está como aquela história, um olho no gato e outro olho na frigideira, porque a Copa Sul-Americana, ela nos dá a possibilidade de, sem depender de ninguém, apenas com o nosso futebol, chegarmos à competição com as nossas próprias vitórias. Doutor João Paulo, São Paulo viverá eleições em abril. O senhor vai ser o que na administração do Carlos Miguel Aydar? Não, você é um apoiador. Como trabalhamos juntos no passado, vou continuar a apoiá-lo, nada mais do que isso. Sem cargo? Não tenho nenhum pleito nesse sentido, não, mas de maneira nenhuma vou deixar de apoiá-lo.
Atualmente o São Paulo vai cumprir uma pena aí de 4 jogos de suspensão, confusão de torcida em clássico com o Corinthians. Foi uma pena muito pesada, não, João? Nós entendemos, e por várias razões. Primeiro que o São Paulo é tecnicamente primário, né? Então, nós vemos os antecedentes de punição nesse Campeonato Brasileiro e equipes primárias receberam penas bem menores. E vai também alegar o seguinte, por que não está sendo considerado um laudo da autoridade oficial, Polícia Militar do Estado de São Paulo, polícia mais importante desse país, que atestou que houve troca de artefatos, né? A torcida adversária e a torcida do São Paulo trocaram artefatos, então isso foi desconsiderado e desqualificado o BO, o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, assinado, reconhecido. Por que isso aconteceu? Então nós entendemos que os nossos recursos poderão surtir efeito pela excessiva penalidade que nos foi aplicada. De qualquer maneira, primeiro jogo de punição já tem local escolhido. Em princípio, vamos jogar em Itu. Vamos informar a CBF que a nossa vontade é jogar em Itu. É uma cidade muito próxima, tem a grande vantagem da logística. O gramado está em condições. Vamos agora conversar com a prefeitura local, né, para acertar detalhes. E lembrando que o senhor estará conosco para falar mais do São Paulo, domingo a partir de 9h30 da noite, no Mesa Redonda Futebol Debate, comando do Flávio Prato, Chico Lang, para contar mais do Tricolor, quem sabe já com outro pé na outra fase da Sul-Americana e já livre totalmente de zona do rebaixamento, se é que essa conta já não foi feita, e de olho também numa vaga para Libertadores nesse caminho. Até domingo, então, a partir de 9h30 da noite, doutor. Obrigado, se Deus quiser, lá estaremos, recebi esse honroso convite e pretendo lá estar, se Deus quiser. Ô, seu João Paulo, um beijão para o senhor. Eu não estarei aqui nesse domingo, mas estará com os meus colegas aqui. Um beijo para o senhor, viu? E olha, e um beijo para o Juvenal Juvencio, que está se recuperando e já fiquei sabendo que vai disputar a São Silvestre. Mesmo? Juvenal Juvencio. Está se recuperando e vai disputar a São Silvestre. Junto com o Celso. Não sei se ele vai conseguir andar um quarteirão, 2 ou 3, mas não importa, ele vai participar. Eu estou vetado pelo departamento. E o Solera está bem já, né? Está bem, está ótimo. O Solera está indo. Tá bem, vai correr a São Silvestre também. Está melhor que nós 3. Vai correr narrando a São Silvestre. O Campeonato Paulista 2014 deu pontapé inicial nesta quarta-feira. O evento, que aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol, definiu as novas regras da competição. Veja com o Luiz Henrique Gurian. 4 grupos, A, B, C e D, 20 equipes, 19 rodadas. Início do Campeonato Paulista 2014 em 19 de janeiro e término 13 de abril. Preço mínimo dos ingressos, R$ 40. Os clubes podem baixar. Na primeira fase jogarão grupos A e B, C e D, A e C, D e B em 15 rodadas. Na segunda fase, quartas de final, jogarão os primeiros classificados de cada grupo contra o segundo do próprio grupo, uma rodada. Descenso, 4 equipes. Os 10 primeiros jogarão 8 vezes em casa. Daí para frente, 7 vezes. Os grupos A, Cabeça de Chave, São Paulo, Penapolense, Linense, Clube Atlético Sorocaba, Comercial de Ribeirão Preto. B, Cabeça de Chave, Esporte Clube Corinthians Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto, 15 de Piracicaba, Ituano, Audax da capital. C, Cabeça de Chave, Santos Futebol Clube, Ponte Preta, São Bernardo, Paulista de Jundiaí, Portuguesa, A Lusa do Canindé. Grupo D, Cabeça de Chave, Sociedade Esportiva Palmeiras, Mojimirim, Bragantino, Oeste de Itápolis, Rio Claro Futebol Clube. A fórmula para 2015 fica para ser pensada no final da competição de 2014. Por lei, nós somos obrigados a fazer por 2 anos. É evidente que, caso a gente entenda, os clubes entendam e a federação também, entenda de fazer alterações, nós temos que buscar o apoio do Ministério do Esporte, que dirá sim ou não. Sugestões para segurar a violência das chamadas torcidas organizadas. Nós temos que criar as torcidas uniformizadas dentro do clube, com monitores a cada 100 torcedores. Quando nós tivermos um grupo muito grande, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 torcedores
dentro do clube, administrado pelo clube, nós matamos os bandidos que tem nas torcidas organizadas. No dia do lançamento do campeonato regional para o ano que vem, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, não quis falar a respeito do lançamento do nome dele à presidência, candidato às eleições para a Confederação Brasileira de Futebol. Tanto ele como o atual presidente José Maria Marim disseram que isso é um assunto para um outro momento. Com relação àquele trote sofrido pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, que atendeu um pseudo-presidente do clube que defende Diego Costa na Espanha, o trote do Felipão, respaldo para o treinador da seleção brasileira. Eu gostaria que nós ficássemos apenas na competição que nós estamos apresentando aos senhores. Nós vamos falar exclusivamente sobre a competição, sobre o Paulistão Chevrolet 2014. Desculpa, Gurian, mas esse é o tema nesse instante. Posteriormente, em outro local, nós poderíamos conversar. É um episódio superado, a coisa muito mais importante para ser tratado com relação à seleção brasileira, mas o importante é que em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as decisões, o Luiz Felipe Scolari sempre terá o apoio total da Confederação Brasileira de Futebol. É uma situação esdrúxula o regulamento do Campeonato Paulista, Chico. Por quê, Celso? Porque é incrível como as pessoas pensam. Por exemplo, são 4 grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam. Só que, por exemplo, os times que jogam no grupo D, por exemplo, eles enfrentam o grupo A, B e C, né? 1, 2 e 3. Eles podem não vencer nenhum jogo e ainda assim se classificar, em detrimento de outro que vencer pelo menos uma partida. Quer dizer, é surreal o que eles inventam. E o rebaixamento? Então, os 4 piores do campeonato serão rebaixados. Então você pode ter a figura de um time rebaixado classificado. Que confusão, hein? E o problema das datas, praticamente continua, são 19 datas, só que num regulamento que, sinceramente, as pessoas não conseguem pensar na viabilidade dele. É triste. É o Campeonato Paulista num ano de Copa do Mundo. Lamentável. Mas não era melhor fazer aquele negócio que nem tem no Rio? Primeiro turno, segundo turno, aí joga o campeão do primeiro turno contra o segundo turno e disputa o título. Era melhor, né? Era melhor fazer isso. Mas mesmo assim ficou melhor a fórmula do que antes, eu acho. Eu prefiro esses 4 grupos, esses 4 grupos. Aquela fase de classificação ninguém aguentava, né? Aquilo era muito chato. Não, fizesse então jogos dentro do grupo, né? Os times se enfrentam no grupo. Aí poderia ter feito isso. Eu sou favorável a transformar o Campeonato Paulista numa espécie de Copa do Mundo. Aí sim. Aí sim, fica legal. Você manda o Corinthians para Bauru, manda o Palmeiras, sei lá, para Araraquara e assim vai. É uma maneira que eu vejo o programa, né? O programa de hoje termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. É onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. E um grande abraço para o Luigi Anunciato Neto Mengele. Bacio. Gazeta Esportiva. Oferecimento